Boa noite, eu sou a Cílio Simão, estou começando mais um Área Live número 65, apresentado aqui direto do Brasil dessa vez. Nós estamos de férias, passeando e estamos na nossa terra. Bom, em Brasília, 20 horas exatas. A minha convidada de hoje é uma amiga conhecida de muitos anos. Fazia tempo que eu não a via ao vivo e acabei de bater um papinho com ela, Fabiola. Essa moça aqui, ó, Fabiola Bergamo, uma super designer brasileira, super interessante. Vou conversar com ela daqui a pouco. Antes eu queria falar com vocês dos nossos entrevistados. Nossa agenda está ficando bem bacana. Semana que vem a gente vai ter um moço chamado Maurício Coelho aqui. Lígia Medeiros está confirmada. As gêmeas da decoração estão confirmadas. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais ninguém. Bom, eu vou soltando a agenda para vocês no decorrer do tempo. No mais, eu queria sempre agradecer a presença de todo mundo. Sempre lembrar para vocês de dar like, de comentar, de mandar perguntas, que é sempre tudo muito bem-vindo, tá bom? Eu vou colocar a nossa convidada agora na nossa conversa, enquanto o Instagram vai avisando os nossos. Peraí, que a Fabiola está entrando. Boa noite, Fabiola. Boa noite, querido. Tudo bem? Linda de novo, né? Muito obrigada. Você está sempre nas nossas lives, assistindo, é sempre muito bom ter a sua presença lá. Estou sempre vendo você e chegou a hora de você estar aqui, né? Já tinha um tempo que eu queria trazer você para cá, estava esperando o projeto ficar um pouco mais sério, né? Sim, senhora, eu tenho acompanhado bastante. Parabéns. Que bom, obrigada. O projeto faz sucesso por conta dos bons nomes como vocês, né? Vocês são a alma disso tudo, são os designers, os artistas, os criativos que sempre me atendem muito bem, né? Ainda bem. E nessa brincadeira nós já estamos com 65 lives no ar. Que bacana. Convidados são um pouquinho mais, porque algumas lives têm convidados, né? Então, esse número de pessoas é um pouco maior do que é o das lives mesmo, né? E algumas lives que acabaram não acontecendo, que foram remarcadas, enfim, no decorrer do tempo, né? Bom, te conheço há muitos anos. A Sim, última vez que nós nos verdade. vemos ao vivo foi no lançamento daqueles teus sofás, que você utilizava madeira de uma área, né, de FSC. Isso aí ia ser produzido, aquela quantia ali para os sofás. Lá na Isso. loja da Amélia, se eu não me engano, não é isso? Nossa, faz séculos isso. Faz tempo, Foi em, né? em 2009. Foi. Olha, como a minha memória para o design é boa. Nossa, faz tempo, faz tempo. Bom, a gente deve ter se encontrado em São Paulo, por algum lugar, mas a memória que eu tenho é essa, né? Fabiola, queria que a gente comece aqui sempre perguntando a formação acadêmica de cada profissional, né? Tá. É muito importante a gente falar sobre isso para os nossos internautas. Eu queria que você falasse sobre sua formação, né? Como é que... Então, eu fiz desenho industrial no Mackenzie, que na época não chamava design, chamava desenho industrial. Fiz história na USP Olha que bacana. e fiz um mestrado em Milão, na Domus Academy. Olha, que legal. E quando que o bicho do design te mordeu, assim? Você já estava muito certa do que você queria ou não? Como é que foi isso? Olha, eu estava meio em dúvida entre design e arquitetura, acabei optando por design e nunca mais parei, assim, nunca fiz outra coisa, nunca pensei em fazer outra coisa e nunca fiz Olha, outra coisa, acho que era o meu caminho mesmo. olha, que legal. Bem focada, né? Porque nessa época é muito difícil, né, saber. Geralmente as pessoas começam uma faculdade, vão para outra e tudo. E por que É. a história é para adicionar ao trabalho? Por que especificamente? Eu não sei, porque assim, nessa época da idade da gente, né, com 18 anos,
você tem uma super energia, né? Então eu fazia desenho industrial no Mackenzie, queria ter alguma experiência na USP também, aí eu prestei história, que era uma área que me interessava, e acabei fazendo. Então eu fazia um de dia, um de noite, e Olha, fui fazendo até não cheguei a terminar a história, porque quando eu terminei o desenho, primeiro assim, quando eu fazia as duas juntas, eu fazia todas as matérias das duas. Quando eu me formei em desenho industrial, eu falei, não preciso de outro diploma, né? Então eu comecei a fazer matérias das histórias que mais me interessavam, tipo arqueologia, nossa, quase que o bichinho da arqueologia me pega. que maravilha. Cheguei até a ventilar a possibilidade de mudar de área nessa época, né? Mas a arqueologia é muito interessante, né? A gente vai ali no London Museum, você fica encantado com tudo aquilo, toda aquela história, né? Não, é incrível, é incrível. É Não, e incrível. eles têm uma das melhores áreas de arqueologia do mundo, né? O British Tem. Museum. O British Museum é incrível, né? Eu fui lá para ver a Pedra da Roseta, porque a vida inteira eu estudei aquilo e tinha fascínio para ver de perto, né? Sim. Dentro das minhas coisas egípcias é uma das 3 coisas que está na minha lista, né? Para serem vistas de perto. E aí você se depara com aquele mundo inteiro, né? E aí vai de tudo, desde um obelisco maravilhoso até um pequeno vasinho de vidro romano antigo, maravilhoso. Não, É muito grande. é fascinante mesmo. É E fascinante. aí fui para a Itália, tranquei a história, porque a minha ideia quando eu fui para a Itália era ficar 6 meses só trabalhando em algum escritório, porque eu sempre me interessei por design italiano. Naquela época, o acesso à informação era muito limitado. Então, eu lembro que eu ia numa livraria que tinha aqui próxima e encomendava os livros sobre design italiano. Então, eu já conhecia bastante, me interessava e eu queria ter uma experiência lá. Aí acabou que eu me inscrevi nesse mestrado, ganhei uma bolsa, acabei Legal. fazendo. E depois que eu fiz, aí arrumei um emprego no escritório bacana, acabei. Bom, os 6 meses se transformaram em 6 anos e aí fiquei. Em qual cidade da Itália? Milão, Milão? é. Já naquela época já estava bem focada você, né? Que nem a história do Acioli Félix, né? O Acioli Félix foi desse jeito. Ele queria ir para a Itália já, estudou, aprendeu italiano por conta própria, se formou e foi para lá, né? Só que o Acioli tinha um foco em design automobilístico. Sim. Ele Então queria ele fazer foi para design Torino, né? automobilístico. Eu não, a cidade que ele foi exatamente, eu não sei se ele foi para Milão, Não, não sei exatamente, não lembro qual cidade, deve ter mas ele sido foi com esse Torino. foco. Ele foi com esse foco da indústria automobilística. Ele trabalhou um tempo com isso, né? Com a indústria automobilística, É, que é bem bacana. lá em Torino, que é bastante forte nessa área automobilística. Que bacana, né? E aí você trabalhou em escritório no exterior. Qual o escritório? Nome? Olha, eu trabalhei primeiro antes, quando eu cheguei, eu fui trabalhar no André Abranzi. Aí eu entrei na Domus, e a Domus era o dia inteiro, aí não dava mais para ficar trabalhando com ele. Ele era diretor da Domus, aliás, nesse período aí. Hum. E depois que eu me formei, eu trabalhei com o Marcos Anuso Júnior, uns 2 anos. Aí ele mudou para a Espanha. Eu trabalhei um pouco com a Cinzia Ruggeri, que é uma estilista, no Estúdio Alquimia. E depois eu fui trabalhar no Raul Barbieri. Fiquei um Você, tempo lá também. você passou por vários tipos de design, né? Design de produto, joalheria, É, cenografia. eu sou uma curiosa e uma apaixonada, assim, né? Por coisas, todas as áreas relativas. E eu sempre acreditei que uma experiência complementa a outra.
Então, eu nunca quis me focar numa coisa específica, assim, né? Acabei entrando nessa história de mobiliário e objetos na Itália, porque quando eu trabalhava no Brasil, antes de eu ir para lá, eu trabalhei 2 anos aqui. Eu trabalhava no escritório que a gente desenhava eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Bacana. Aí, na Itália, no mestrado, que eu dei essa guinada. Eu já tinha feito algumas luminárias aqui, que eu ganhei uns prêmios, mas assim, entrei na área de mobiliário mesmo no mestrado. E aí, os escritórios que eu trabalhei lá na Itália, basicamente eram todos dessa área, por isso que eu entrei mais. Mas sempre assim, eu fiz teatro, e aí quando eu fazia o teatro, eu fazia o cenário figurino, depois acabei fazendo um figurino para uma peça de época e um cenário para os Sátiros, que é um grupo bem bacana de teatro aqui de São Paulo, que eu conheci numa viagem para trabalhar com artesanato no Acre. Então as coisas sempre vão se costurando, né? Os Então, Sátiros é aquele grupo que fica ali Praça Roosevelt. na Praça Roosevelt, É, né? é, Então eles existem há muitos anos, né? Que é muitos um anos. teatro. É um É um teatro, teatro. né? Eles têm É um um teatro. teatro e são um grupo, né, bastante antigo já. E eu fiz meu primeiro figurino de época. E cenário foi bem divertido. Olha que bacana. Então, Bem legal, bacana. porque daí ajuda, eu gosto de fazer, eu já fiz algumas ambientações e curadorias de mostras, então essa experiência com cenário ajuda muito, né? Porque a cenografia não deixa de ser um cenário, né? Então, assim, É, uma coisa sempre vai complementando a outra. experiência de todos os tipos, né? De É. todos os tipos. Não se furtar a trabalhar com um pouco de tudo, né? E as referências, por exemplo, quando eu fui chamada para um pessoal aí da Itália para desenhar umas joias num projeto deles na Indonésia, eu acabei usando referências da cestaria que eu já tinha trabalhado no artesanato aqui, não no material, mas na forma. Então, assim, uma coisa sempre vai alimentando a outra, né? Uma vai complementando a outra, né? E É, como é que foi? Porque você teve uma experiência de trabalho aqui para depois para a Itália, né? Como é que foi o choque, por exemplo? Porque você estudou no Brasil, sim, trabalhou um certo tempo aqui e foi para a Itália trabalhar e estudar, né? Estudar e trabalhar, né? sim. Como é que foi? Teve um choque muito grande por conta da metodologia, por conta das diferenças? Ó, Como é que teve, foi isso? teve um choque no início do mestrado, mas teve um benefício para mim também, porque o Mackenzie era uma escola bastante técnica. Então, eles focavam muito em teoria da fabricação, nesse tipo de matéria. E eu desenhava eletroeletrônicos e eletrodomésticos, então fazia desenho técnico para molde, várias coisas, né? Que naquela época não tinha computador, aquelas coisas. Então, essa minha Devia ser experiência muito mais lá, difícil, né? oxe, e essa minha experiência lá me deu um benefício, porque a formação na Itália é muito humanista. Então, eles sabiam muito fazer desenho à mão, filosofia, mas entendiam muito pouco de prática. Ah, olha, que interessante. Então, esse lado meu ajudava muito nos escritórios que eu trabalhei, porque eu fazia todo o desenvolvimento, Porque é que eles não. importante isso, né? Porque senão a coisa não para em pé, né? Então, Justamente. Que eu acho então que a foi. dificuldade hoje do mercado é essa, né? As pessoas são treinadas a projetar, projetar, projetar e nunca executar, parece, né? Então você vê algumas coisas que acabam não saindo do papel por conta disso. Ou É. choques com a indústria, né? Que é o que acontece geralmente. Então, por exemplo, no escritório do Barbieri, quando eu entrei, eu pedi para ele uma estaçãozinha de protótipo, umas ferramentas assim. Então, atrás da minha mesa eu tinha essa minha estaçãozinha para fazer, porque naquela época não tinha computador, né? A gente desenhava as coisas e eu gostava muito de desenvolver mecanismos. Então, por exemplo, lá no Barbieri eu desenhei um carrinho
de compras para a Magis, que vende até hoje, ainda está no catálogo dele, você imagina, foi em 91 isso, nós estamos em 2023. Até a última vez que eu fui para lá, acho que foi em 2019, ainda estava no catálogo. Olha, que Provavelmente ainda está. interessante. É. E ele tinha um mecanismo de abrir e fechar. Então eu fiz um modelo 1 para 1 nessa estaçãozinha que eu tinha e a gente entregou para a Magis o modelo funcionando, assim, abrindo, fechando e tudo, e eles reproduziram. Então, esse meu lado técnico ajudou muito. E tudo desenhado à mão naquela época, né? Tudo Tudo feito desenhado à manualmente. mão. E como é que está sendo a adaptação? Como é que foi a adaptação para os tempos de hoje, né? Que você hoje tem uma tecnologia muito grande da modelagem 3D, né? Praticamente você modela tudo, já sai do computador tudo modelado, escalas e tudo. E hoje a gente tem as impressoras 3D. Fabiola. Acho que a Fabiola está com algum problema no áudio dela, está Alô? recuperando. Está me Tá ouvindo? escutando? Eu tô, agora Estou, tô. Você tinha estou te travado para mim. ouvindo. Estou te Tá. ouvindo. Bom, Você parou nas impressoras 3D. Então, eu não desenhei nada isso. ainda para impressora 3D, porque eu faço peças maiores, né? Mas Porque tem assim, agora uma empresa que chama Pangeia, você já ouviu falar? não. Que eles criaram um sistema agora para criar móveis com impressora 3D. A Mula Preta acabou de lançar uma poltrona com eles, né? Mas de que O meu material? entrevistado com o mesmo material que é usado nos objetos menores, nos vasos e tudo. Tá, Aquela resina que eles utilizam, né? Mas aí tá, você constrói um mobiliário com aquilo. A Mula Preta acabou de lançar uma poltrona com eles. Meu entrevistado da semana passada está com um projeto com eles, que está sendo executado, uma poltrona também. É interessante, é bem interessante. Mas é E bioplástico ou não? Porque tem umas são impressoras que esses, agora são bioplástico aqui. sim, são esses bioplásticos, né? Tá. De amido de milho, Sim, sim. essa tecnologia que eles utilizam, Ah, né? A Ana Beatriz bacana. Mendonça também tá querendo trabalhar com eles para criar coisas maiores, né? Porque ela trabalha com vasos e luminárias. É bem Tá, interessante, chama-se Pangeia. Depois eu vou te tá. passar o site deles, eles são novos, é uma coisa bem bacana, assim. Bacana. Eles têm feito muita coisa bacana, assim, e eu acho que eles estão atrás dos designers, né? Não, É, bacana. Precisa ver só o tempo, né? Quanto tempo que leva a impressão. Olha, me parece que é um negócio que não é muito lento, não é tão lento assim, não, sabe? Tá. Tanto é que essa do entrevistado da semana passada, ele disse que foi bem rápido, assim, quer dizer, mais rápido do que se imaginava, né? Sim, sim. Não, Eles, bacana. Tá, ele, a tecnologia está avançando muito, né? ele, na verdade, adaptou um braço robótico desses de indústria, adaptou uma impressora na ponta para gerar a grande escala. Ele teve uma brilhante Entendi. ideia, que já deve existir lá fora. E, enfim, a gente vê essas estruturas residenciais sendo feitas dessa forma, né? Sim, E sim. outro dia tinha um escultor fazendo esculturas com esses braços, esculturas de jardim com esses braços mecânicos, que era bem interessante. Ah, Então, que bacana. É, tá e como evoluindo é muito. que bom, né? Não sei Bom. se é bom ou se é ruim. Porque o pessoal da old school não gosta muito dessas coisas modernas, né? Não, não é uma questão disso, é que você ganha de um lado e perde do outro. Na É, verdade, quando a gente trabalhava com o desenho, quando eram peças menores, que cabiam numa prancheta, tipo cadeira, banco, essas coisas, poltrona, a gente desenhava 1 para 1. Então, você detalhava, resolvia todos os problemas. E 1 para 1 é uma escala que não engana. Então, tinha muito pouco retrabalho. A hora que você ia para o entendi. protótipo, a coisa funcionava. Hoje em dia, como o computador, você perde a escala, né? Porque você
aumenta a tela, diminui, vê o detalhe e tudo, primeiro você perde um pouco a visão do todo, porque para Entendi. você enxergar, você aproxima e o resto some, né? E Entendi. tem escalas, por exemplo, tem escalas que sempre foram ingratas para você desenhar, porque ela distorce. E no computador você não tem essa coisa da escala, né? A escala que você está vendo. Então, eu acho que dá mais retrabalho em questão de ergonomia, essas coisas, do que antigamente. Mas, ao Entendi. mesmo tempo, Entendi. tem formas, tipo a Zaha Hadid, né? Tem formas que você só consegue fazer hoje por conta dos programas de computador, né? Porque eram impensáveis antes. É, Então, tem os benefícios e os malefícios, como tudo, né? como tudo. É engraçado, você tocou no trabalho da Zarra agora, e eu fui ver de perto o centro aquático, né? No Parque Olímpico, lá em Londres. Eu fui ver de perto, que é uma obra dela, e aquele é lindíssimo e tudo. De longe, você nunca imagina que aquilo é madeira, que aquele negócio é forrado com madeira. Só quando você chega perto que você vê que é uma estrutura toda feita de madeira e que eles deram aquelas formas arredondadas com ripas de madeira, um negócio impressionante, né? Tanto a forma quanto o executivo. Eu não consegui entrar na época porque estava fechado por causa de pandemia, essas coisas todas, né? Sim. Mas é muito interessante. E eu lembro que eu fiquei circulando o prédio para vê-lo de todos os ângulos possíveis, né? Dentro do parque. É muito interessante. Só que você olha aquilo de longe, você fala que pensa que é todo tipo de material, uma resina, um material termomoldado que seja e tal, mas é madeira, é muito interessante isso, bem Ah, que interessante. bacana, não conhecia esse. É lindíssimo, vale a pena vê-lo de perto, é uma coisa impressionante. Ele tá bem no comecinho, né? Você chega ali no parque, na entrada do Parque Olímpico está esse centro. Aí você vê o estádio de fundo, aquela estrutura que é uma torre é uma torre para você ver Londres de cima, e o parque é muito bonito, é todo muito bonito, né? E o parque aquático é separado por um canal, então você passa por uma ponte. E a Ah, que urbanização é bonito. algo assim fabuloso. E é uma área de shopping, né? Então você desce de uma grande estação de metrô de Londres, cai dentro de um shopping mirabolantemente, é um negócio assustador de grande, e dali você já Nossa, sai numa alameda direto para essa parte. E é uma área de Londres toda com uma urbanização assim surreal, muito bem feita, né? bacana. Bem Faz tempo que eu não vou a Londres. lá, né? A gente fica maravilhado com tudo, fica enlouquecido ali, né? É engraçado porque as cidades europeias não mudavam muito, né? Eu frequento lá É, desde 86, né? E tudo era muito igual. E agora começou, já faz uns anos, áreas novas desenvolvidas. Mesmo em Milão, que não mudava nunca, agora é, tem várias áreas novas, com prédios modernos e tudo. Londres tem essa coisa, né? Você tem o muito antigo e você tem o muito contemporâneo que surge no meio de tudo, né? É, Sim. então, assim, é um deslumbre para os olhos, né? E como eles conseguem ah, manter tudo isso, né? O conjunto todo. Então, por exemplo, você vê um prédio de linhas mais contemporâneas, ele vem com o mesmo acabamento dos prédios das vilinhas antigas, né? O tijolinho colocado de uma forma contemporânea com a mesma cor para não destoar daquilo ali. É lógico, você vai ter aquelas grandes espigas de vidro, de alucobonde e tudo que se sobressaem, Sim. como Lá a Prefeitura no de Londres, City, né? como é a Prefeitura de Londres, que é aquele prédio maravilhoso futurista, que parece uma nave do Star Wars pousada no nada, né? E as outras coisas todas que a gente acaba vendo na cidade, né? A White Cube, que é aquele negócio branco no meio de uma vilinha super
antiga, né? Aquela ruazinha super antiga, com aquele prédio todo branco e tudo com igrejinhas no fundo e tal, né? Essas coisas de Londres que a gente fica impressionado. Eu me divertia muito andando pela rua, É vendo. bom, assim. A Europa É, tem é, essa vantagem mesmo. Você vai andando pela rua, você sempre se surpreende. a gente se surpreende, cada curva é uma surpresa, né? Cada coisa maravilhosa assim que você vê. Tem umas coisas feias também, que a gente vê. Tem. Inclusive tem um prédio bem feio lá que depois eu fui ler, ele é eleito o quinto prédio mais feio da Europa inteira, de Londres inteira. E era um prédio lindíssimo. E eles destruíram, descaracterizaram ele todo e transformaram numa coisa que é bem feio, assim. Bom, a gente está falando de urbanização, e eu queria que você falasse sobre esse instituto que você faz parte, né? Que trata Sim, desse tipo, que trata desse tipo de assunto, né? Porque além de sim. designer, você também, há muitos anos, já trata dessa questão de brasilidade, de comunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes, né? Você já Sim. lida com isso há muitos anos, né? Antes de virar a modinha que virou, né? De certa forma. Não, eu trabalho com comunidade de artesanato desde 96 e, na verdade, você falou realmente, quando a gente começou, tinha muitas críticas dos outros designers dizendo que trabalhar com artesanato não era fazer design. Então, no começo, a gente sofreu muita resistência mesmo dos próprios designers. Hoje em Olha, dia, ainda bem que já mudou muito, né? As pessoas já passaram a valorizar e ver com outras, com outros de outra olhos. maneira, né? O trabalho com o design, mas no começo foi bem impactante, engraçado. E eu até tinha uma apresentação que eu mostrava que, na verdade, quando você faz um projeto de design, você faz uma série de perguntas e as respostas te dão insumos para você iniciar o projeto. Então, que material, qual que é a tecnologia, para quem que vai vender, quem que vai fazer. E eu sempre falava que, na verdade, se você desenha para uma indústria ou para uma comunidade, você vai sempre fazer essas perguntas. O que vai mudar são as respostas. Mas é Justamente. um projeto de design como qualquer outro, só que com respostas diferentes. Mas você tem que É. analisar todos esses itens, como qualquer outro projeto, né? E o instituto, no caso, eu entrei no instituto porque tem o Barão, que é um outro designer da Questonó, que é meu amigo há bastante tempo também. Eu fui numa palestra dele e ele fazia parte desse instituto. E eu achei bem interessante a proposta. Eles que revitalizaram o Largo da Batata aqui, que não sei se você conhece, mas o Largo da Batata aqui em São Paulo era um lugar muito vivo, né? Era cheio de nordestinos e vendiam uma série de coisas na rua, temperos, ervas, tudo. Era um lugar muito efervescente, cheio de gente andando. Quando o demoliram para fazer o metrô, fizeram essa área enorme descampada, que não tinha nenhuma árvore, e ficou um lugar deserto, ninguém usava mais esse espaço. Foi. Então, esse grupo começou a fazer intervenções para revitalizar o largo, com mobiliários temporários, depois mobiliários fixos, e foi aí que retomou-se o uso do espaço, que hoje em dia o Largo da Batata é usado para uma série de shows, de encontros, de passeatas, de tudo, né? E Virou eles uma criam, esplanada, e eles literalmente uma. criaram o Instituto em 2015, que chama A Cidade Precisa de Você, para fazer intervenções urbanas com esse objetivo de tornar as cidades mais democráticas e melhores de se viver. E Entendi. agora o projeto do Instituto já escalou bastante. A gente faz 2 anos que estamos fazendo um projeto na Brasilândia de agroecologia. Chama Olha, Ecocidade, a cidade precisa de agroecologia. E a gente trabalha nos diversos eixos, que é quem planta, então hortas urbanas, composteiras, quem trabalha
o alimento, então cozinheiras, e quem faz a ligação entre elas, são entregadores com bicicletas e bicicletas elétricas. Então, Uma cadeia completa isso. para se sustentar. E Muito esse bacana. projeto começou exatamente na pandemia por conta das dificuldades alimentares das periferias, né? Dos desertos alimentares. Então, a gente começou esse projeto durante a pandemia e continua até hoje. É bem bacana, porque eu sempre trabalho com comunidades, eu uso muito o meu lado designer, porque eu faço parte de um eixo do Instituto que chama Mão na Massa, então a gente vai, constrói mobiliário de apoio, palco, várias coisas. Bacana. Então é bem legal esse trabalho também. Além de desenhar para indústrias, estou agora nesse projeto que chama Designers Mais Indústria, da Apex e da Bimóvel, que Bacana. vai ter um stand em Milão agora, durante o Salone. E assim vamos, continuando em várias áreas. Bacana, muito bacana. Você está falando sobre essa questão de reurbanização da cidade, né? E a gente vê essa história das enchentes em São Paulo, né? Que é uma coisa que já se tentou de tudo e não se resolve muito, né? E há um tempo atrás, eu estava atrás de um pessoal, alguém especializado em jardim de chuva, né? Sei. Se você conhece esse projeto, se você já ouviu falar, desses projetos de jardim de chuva, para falar sobre isso aqui, porque eu acho que isso é uma das formas de ter solução para essa questão da enchente, né? É uma das formas, né? E eu fui fazer uma pesquisa e vi que estão fazendo jardim de chuva em São Paulo inteira, que estão começando já um projeto, está implantado em algumas partes e tudo, mas é necessário mais, né? Você concorda com isso? Uma parte da solução? Eu acho que, na verdade, a coisa vai ficar cada vez pior, porque, por exemplo, eu moro numa ruazinha aqui em Pinheiros, que eu moro aqui há uns 5 anos, mas as pessoas do meu prédio moram aqui há 40 anos. Teve há uns meses atrás e inundou a garagem. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Porque eles Olha, demoliram. É uma rua bem pequena, tem uma quadra praticamente. Eles demoliram a rua inteira e está tudo virando prédio. Então, a permeabilidade que tinha antes com as casinhas sumiu e inundou a garagem do prédio. Então, assim, é muito grave esse tipo de intervenção sem um projeto de drenagem, né? Porque fica tudo impermeável e aí por onde essa água vai escoar? Não tem, né? E não dá nem vazão, não dá vazão para os carros, que dirá para a água. Então, mas isso assim, mas isso está acontecendo em Brasília, por exemplo. A 2 Norte, por exemplo, a quadra 2, a 102, 202, se eu não me engano, quando chove, as garagens ficam inundadas, coisas que não aconteciam há 10 anos atrás. Não acontecia. Por que isso aconteceu? Porque construíram, refizeram o Mané Garrincha, né? Refizeram aquilo ali, fizeram muito local de estacionamento, ampliaram os estacionamentos e tiraram a permeabilidade. A água que empoçava ali, que era drenada ali, desce e inunda os prédios, né? Então, em Brasília, você vê, Brasília, que é uma área super grande, é considerada uma cidade-parque, isso acontece, né? Por um erro de projeto, né? Por um erro é, total. mas é mais uma questão de norma, né? Eu acho que como tem norma de recuo, devia ter norma de permeabilidade do solo, sabe? Então, assim, tantos por cento da área tem que ser permeável, porque senão não adianta. Então, fazer estacionamento, todo estacionamento tem que ser com aqueles elementos vazados, sabe? Que deixa a água passar. Teria que ter Sim, alguma norma assim, porque cada vez vai ficando pior, né? A água não tem por onde escoar, não tem eu como. também penso nisso. Assim, a questão do Jardim de Chuvas, que é uma coisa bem bacana, é um projeto muito bacana criado por um africano,
está transformando muitos lugares no mundo, né? Tem lugares nos Estados Unidos, ruas que eram consideradas as ruas mais feias do mundo, que depois que implantaram os jardins de chuva, ficaram maravilhosas, Sim. né? Em todos os sentidos. E, e trata a água também, né? O jardim de chuva, além de tudo, ele trata a água. Justamente. E poucas pessoas conhecem esse projeto, poucas pessoas falam disso, né? Eu vejo poucas pessoas falando disso. E eu tenho procurado desesperadamente um paisagista ou alguma pessoa para falar sobre isso e não acho, né? E você é uma das poucas pessoas que eu toquei no assunto e conhece, né? E que fala sobre o assunto e que vê a importância disso. Então, eu acho que é muito da nossa comunidade também poder falar, né, e dizer e mostrar para as pessoas, né? Se É, falar mais sobre isso. Até porque em São Paulo estão fazendo um projeto grande, não está na cidade toda ainda, mas parece que já tem já estão sendo implantados em determinados pontos e tudo. Só que São Paulo é igual Londres, né? Para implantar alguma coisa tem que ser leva muito tempo, né? não, é que é muito Leva muito. grande, né? Muito grande. Para implantar essas pequenas ações é fácil, mas para que isso tenha um impacto real na cidade, leva tempo, porque a cidade é muito grande, né? E São Então, Paulo tem uma outra questão, né, que são os veios de água enclausurados, né, que foram fechados e que estão por debaixo da cidade, sim, que é um dos grandes fatores de inundação na cidade toda, é isso. Né? As pessoas sabem um pouco disso, mas a grande maioria dos rios da cidade foi canalizada. canalizada, né, para todos os lados, tem água canalizada aí para tudo, de tudo quanto é jeito, né? Bom, eu queria mostrar agora algum dos seus produtos e que você Tá, fosse comentando. tá bom. Comentando quando você criou, qual foi a inspiração. Tá, Você já desenhou para América, já. para Sakaro, não é isso? Me corrija se eu estiver. Para desenhei para Sakaro, desenhei para América, desenhei para Tissot, desenhei para Azurra do Piauí, estou desenhando para CGS, móveis que é do Sul. Ah, eu vou lembrando aí. Para Tá, eu Moncler, vou que é de mostrar. iluminação. Eu queria começar com esse aqui que é para América Móveis. Ah, esse sofá foi um que eu fiz já faz tempo já esse. A ideia desse daí era a questão do escavar em vez de colocar. Então, assim, na verdade, quando as pessoas sentam no sofá, você tem uma área do seu corpo que você toca o encosto, né? Então, o que eu fiz? Eu escavei esse encosto, deixando só as áreas onde você encosta, sobrepondo. Isso, exatamente. Que são essas formas redondas. Bem bacana, bem bacana. Vamos mostrar um outro sofá que eu separei por produtos. Tá. Esse daí deriva de um outro sofá que eu desenhei para América, que eu desenhei, na verdade, para minha sala de estar, que tem esse lado curvo que eu desenhei para VTV. Então, você recosta aí nessa parte curva e ele é super confortável para assistir TV, para conversar. Um recosta de um lado, outro do outro. Esse nasceu de uma necessidade minha da minha casa mesmo. Olha, legal. Essa poltrona aqui, que foi a que a gente mostrou na sua última Ah, chamada, né? essa daí é da Azurra. Na verdade, como é uma empresa que faz, né, estofados, mas também móveis para área externa, eu queria desenhar uma poltrona que tivesse volume de poltrona, mas a leveza de uma cadeira. Então, ela tem bem pouco material, tem esse volume de poltrona, mas usando bem pouco material. Super leve. Tem esse banquinho aqui. Ah, esse é o Amazona Amazônica. Foi para uma mostra de design com madeiras certificadas. E aí eu desenhei esse banquinho usando as tonalidades da madeira
e propondo essa coisa de sentar. Hoje já tem muito banquinho assim, né? Mas isso foi de, sei lá, 96, Nossa, 1996, eu acho. e aqui dá para ver bem a parte das diferenças da madeira, né? Que é bem E era bonito. para, assim, chama amazônica, porque era para sentar como numa sela, assim, de cavalo, né? Essa mesa Essa aqui. é uma mesa da Tissot, ela é formada por 4 elementos. Então, a proposta era que você pudesse compor a mesa. Então, os 4 elementos juntos dão essa mesa quadrada. Você podia ter um elemento só, 2 elementos, e a parte de cima é em balanço, assim, né? E Ah, é tem tudo som. sempre essa. É, elas são uns L's, assim. Tá vendo? Com essa coluna lá na lateral. É Tem quase um, é quase um Lego. é, e a É quase um parte Lego de central, cima. a parte de cima não se toca, né? E tem sempre essa Muito, coisa da parte de dentro ter uma cor e a parte de fora outra. muito bonito, eu gosto. E é meio uma arquitetura, porque você tem essa coluna na esquina e o plano do piso e o plano superior, o plano superior está em balanço, né? Então é quase uma arquiteturazinha. Como é que é quando você manda alguma coisa para uma indústria? Hum. Acompanhamento disso, né? A hora de ver os protótipos, de fazer os detalhes finais, né? Como é que é isso? Porque você é acostumada a fazer os seus mockups e protótipos você mesma, né? Na escala real, de certa forma. Mas quando você manda para uma indústria, já é um outro processo, né? Mas daí o que que eu faço? Primeiro, quando eu desenho para uma indústria, eu vou conhecer a indústria para ver que tipo de maquinário, quais as possibilidades. Depois eu desenho. Às vezes eu vou numa indústria e já vejo algum desenho meu que se encaixa, também pode acontecer isso. Aí eu mando, faz o protótipo e eu vou lá para ver o protótipo, fazer ajustes quando necessário e dar a aprovação final, né? Foi o Entendi. caso, tipo esse último que eu desenhei, que é o Volumes, não sei se está com a foto dele aí, é um que chamava buffet, agora chama balcão. Ah, sim, você me mandou, eu vou mostrar ele. É. Então, esse ficou pronto, agora foi lançado na Abimad. E eu fui conhecer a indústria, desenhei, vi os desenhos, a gente resolveu alguns problemas. Hoje em dia tá fácil, né? Porque faz reunião pelo Zoom ou pelo Meet, super funciona. E aí depois, quando o protótipo estava feito, eu fui lá, fizemos algumas pequenas alterações só, mais estéticas na questão da base. E aí fiz a aprovação final e ele foi lançado na Abimad. Então, A indústria está basicamente isso. aprendendo a trabalhar com os designers, porque até um tempo atrás, eu trabalhei muito tempo com o Henrique Rodrigues, que trabalhava com papel, né? Hum, A gente teve muita dificuldade quando a indústria do mobiliário procurou ele para viabilizar algumas coisas. A gente tinha muita dificuldade com isso, pela questão dos processos todos, né? E até porque o Henrique é um designer, mas ele se especializou mais em artes plásticas, sei. né? Então, teve coleções que não conseguiu ser lançado por uma série de problemas e tudo, né? E a gente via a indústria muito engessada, né? Nesse sentido, sim. Ah, tem que ser dessa forma, né? E eu acompanhei, de certa forma, essa mudança, né? A indústria hoje está mais receptiva, está procurando os designers e tudo. Mas como é que está essa relação? Está melhor? Tá todo mundo na mesma prosa ou tá cada um ainda numa direção? Porque, por exemplo, você é bastante técnica, né? A sua expertise, no geral, é muito grande, né? E as indústrias parece que estão engateando agora, né? As indústrias brasileiras, por assim dizer. Porque antes a Não, nossa indústria. é que na verdade, assim,
as indústrias estão, sem dúvida, as indústrias brasileiras trabalhando muito mais com designers do que antigamente. Isso não tem nenhuma dúvida. Mas ainda não chegamos no ponto da Itália. Assim, ser designer na Itália é bastante mais fácil, por, Ah, por uma série de motivos. Primeiro, porque a indústria italiana, em geral, gosta de um desafio. E elas têm condição, como lá eles lançam a moda, eles estão mais abertos a novidades e a desafios do que aqui. Aqui, como o mercado brasileiro também é mais um pouco mais complexo, né? Os especificadores, os mesmos clientes, assim, não são tão arrojados. Por exemplo, esse volumes que você vai ver aí, eu desenhei ele para ter uma versão assim que um dos chanfros teria uma chapinha de latão. Se eu tivesse na Itália, eu lançaria, não, o balcão volumes, aquele que é da CGS. tá, eu vou mostrar daqui a pouco. Tá. Se eu tivesse na Itália, eu lançaria com essa chapa de metal sem acabamento para ela ir envelhecendo e você ver o envelhecimento do móvel. Isso é uma coisa que na Itália faz todo sentido, esse tipo de discurso mais conceitual. Não só faz sentido, como é bastante aplaudido. Aqui, esse tipo de discurso não funciona, porque os consumidores, tanto os especificadores quanto o próprio consumidor, eles têm uma visão um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, em relação às coisas, né? Então, Entendi, mais conservador. então, comercialmente é uma coisa que não funciona aqui, por exemplo. Né? Justo. E também não adianta você lançar uma coisa para ser só um exercício, né? É para ser comercializado e chegar na casa das pessoas. Então, se aqui não funciona, não adianta nem propor uma coisa assim, mas é um pouco mais complicado. Lá na Itália você tem um pouco mais de liberdade para fazer certos discursos através dos produtos, sabe? Entendi, entendi, entendi. Deixa eu mostrar um outro produto antes de mostrar o balcão. Então, esse é um produto bem de discurso. A ideia, mas ele foi desenhado para uma amostra, né? Para a Baikami Sim, tá e lindo. chama Inária, que a ideia, como eles trabalham com tapetes, né? Eles têm esses tapetes persas maravilhosos, era que fosse uma cadeira onde a impressão é que o tapete estava segurando a cadeira e não a cadeira segurando o tapete. Então você Justo. vê, por isso que chama Inária, né? Como se estivesse no ar. Lindo, lindo, Então, lindo, lindo. A foto é linda, o produto é lindo, bem bacana. ficou bacana, né? Ficou lindíssimo, bem lindo. Baicama é É. formidável, né? Então, esse daí, que é o balcão volumes da CGS, tá bem pequeno, não tá dando para ver muito bem, mas ele tem Eu um tenho isso, outras fotos dele. ele tem uns volumes nas portas, o que faz que quando você vai andando por ele, você vê formas diferentes, né? Porque você vai passando por esses relevos que tem nas portas. Aqui, ó. Aqui dá para ver bem o relevo. É. Então, Aqui dá tem pra esses ver. relevos desencontrados, então, conforme o ângulo que você vê um movimento diferente, né? Porque, Muito assim, eu bacana. acredito que tem certas peças que se prestam a ser pequenas esculturas, sabe, na casa. E eu acho que balcão, base de mesa, mesa lateral, são peças que se prestam a isso, senão são basicamente cubos, né? Então, você Justamente. pode usar para que ele se transforme num elemento escultural dentro da casa. Dá movimento, né? É, Vai ficar muito engessado. Aqui é uma luminária, né?
Essa é a luminária Calandra, que eu desenhei para a Moncler, que é um meu cliente bem antigo. Aliás, a Moncler é uma empresa muito bacana de iluminação, porque ela foi uma das primeiras a usar e acreditar em designers externos. Eu desenho para eles há muitos, muitos anos. Antes de outras indústrias fazerem esse caminho aí. E essa daí é uma amostra que teve em São Paulo, aquela primeira que você mostrou foi ela numa amostra de Milão. Então, elas são duas peças calandradas que não se encostam e tem essa coisa também, né? Com muito pouco material, você tem um efeito escultórico bastante importante dentro do ambiente, né? Então, traz esse quê a mais para o usuário, Tá que uma não é foto, só um elemento. a foto atrás. A foto atrás é do Copan. Estava lá na ambientação da Mostra de Milão, né? Falando em Copão, o Paulo Niemeyer estava na live agora há pouco. Ah, é? Que legal. Esse daí é um projeto que eu gosto muito. Eu fui trabalhar no Pará, num lugar que fica a 29 horas de barco de Belém. Eu fui 3 vezes. Meu Deus. E tinham montado uma marcenaria e capacitado os jovens para 3 áreas: marcenaria, machetaria de bloco e luteria. E eu tinha que propor novos produtos com os 3 grupos. O pessoal da luteria, eu não queria desvirtuar o que eles tinham acabado de aprender. Então, eu peguei a forma de baixo do violão e a mesma maneira que eles posicionavam e colavam os braços do violão e fiz essa bandeja. Então, você vê as alças, são exatamente como eles colavam o braço do violão e essa parte curvada é na mesma forma da curva da parte inferior do violão. Então, com a mesma técnica, o mesmo material e tudo, eles fizeram um outro produto. Olha que bacana. É. Eles próprios não pensam nisso, né? Assim, não imaginam que possam chegar num resultado sem ter um olhar de fora, né? Assim. É que é difícil, né? Quando você está muito dentro de um assunto, às vezes é difícil você olhar em um outro ângulo. Por isso que eu gosto tanto de atuar em várias áreas, porque Entendi. isso oxigena, sabe, as ideias. Se eu desenhasse só carro, por exemplo, carro, 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 chega uma hora que você não consegue olhar esse universo de fora, né? E quando Também. você transita por várias áreas, parece que vai oxigenando. Então, você traz uma inspiração de um universo que não tem nada a ver com o outro, e isso dá uma oxigenada na, Entendi. nas soluções, sabe? Muito bacana. Aqui uma outra peça sua, que agora eu vou mostrar os utilitários. Ah, essa daí foi uma chama EMA. Era uma saladeira com os talheres, era para uma empresa que trabalhava com alumínio fundido. Lindíssimo. Gosto muito. Bonita, né? Essa é antiga também. Lindo, lindo, lindo. Essa é uma peça que eu fiz numa comunidade também, que trabalhava com madeira, e a tampa tem esse puxador de cipó. Bem bonito. Não, e fora que tem uns torneiros de madeira, isso daí era misturando também, porque tinham 2 grupos separados, então tinha o pessoal que torneava e tinha o pessoal que trabalhava semente. Aí o pessoal do torno fez a peça e o pessoal da semente aplicou ela na borda, que dá esse Lindíssimo. diferencial. Bonito, né? Muito lindo. Aqui já é com cerâmica, né? Essa daí eu mesma fiz. No ateliê de uma ceramista, eu fiz a peça, recortei e teci essa rede de sementes. Lindo. É. Bem bonito. Aqui é o projeto para. Ah, então esse é a gente construindo o palco lá na Praça Marielle, na Brasilândia. Porque a gente fez esse trabalho, e esse é o dispositivo ativador que eu desenhei para o Instituto,
Porque como a gente faz muito trabalho no lugar e tinha que levar as ferramentas, tudo, é um trailer basicamente equipado para marcenaria, mas ele também serve de apoio para várias outras ações do Instituto. Quando tem Ah, bacana. festivais, essas coisas, mas ele tem todas as máquinas de marcenaria, energia solar. Eu tenho um amigo meu que é especialista em fotovoltaico. Ele conseguiu dois Bacana. painéis para a gente super poderosos. Aí a gente instalou o equipamento de energia solar, então ele funciona. Aí é o Instituto, a cidade precisa de você. Bem legal, bem bacana. E é autossustentável O o tre... dispositivo, né? É, O dispositivo autossustentável ele pode ir para lugares diferentes, né? sim, aí a Hoje, gente hoje tem estaciona, abre, isso. monta a marcenaria, tem o toldo, tem energia solar, tem água também. Então, assim, Isso era legal para o Sebrae replicar, né? é. Em A parceria gente, com você. a gente fez várias coisas para o SESC, várias atividades com o SESC. Porque daí é Bacana. legal, porque vão as pessoas, aprendem um pouco, ajudam. Então, a gente fez várias intervenções no SESC já. Legal. Há quanto tempo que você está no Instituto? 2 anos, Não, 3? acho que desde 2015. Olha, que 2015 ou legal. 2016. Faz um Como tempo é que as já. pessoas. Onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é na Questonó, lá na Avenida Pompeia. Mas a gente só usa mesmo lá quando a gente tem atividades em grupo, assim, presenciais. Fora isso, ou a Entendi. gente está no território mesmo, no caso lá, hoje eu fui na Brasilândia, por exemplo. Hoje à tarde, num dos grupos que a gente atende. Ou a gente Legal. faz reuniões virtuais, É mas. uma ONG, né? Oi? É uma ONG? É. Como é que as pessoas fazem para colaborar, para ajudar? Como é que faz, por exemplo? Tem no Instagram, tem o site também, a cidade precisa de você.org.br. Recebe Tem no, voluntários, que tem no as pessoas Instagram também. precisam. Não, pode se associar. Eu comecei como associada, aí comecei a entrar nos projetos. Porque tem vários Legal. projetos, aí você se associa, tem uma mensalidade pequenininha, assim, minúscula por mês, Sei. e aí você pode participar dos projetos, quando tem E as pessoas projeto podem se associar para ajudar também, né? também. As que não têm muito tempo livre podem se associar para ajudar, né? Pode também. Dá o site deles, a rede social, para as pessoas poderem achar, localizar. Então, a cidade precisa de você. Tem no Tá. Instagram, tem no Facebook, tem A no cidade precisa de você.com.br ou ponto .org, né? .org.br. .org.br. É, Então, quem quiser conhecer, se associar e ajudar, o pessoal de voluntariado que gosta, né? As pessoas que podem se associar para colaborar, porque é uma ONG, eles precisam de dinheiro, né? É necessário dinheiro para tudo, né? Não tem jeito. é. Mas até Bom, agora os projetos estão bacanas, então tá dando certo. que bom, que maravilha, fico feliz. E mais ações como essa, né? É, é. São Paulo é um pequeno mundo que merece, que tem que ser cuidada, né? Tem. O próprio nome da cidade precisa de você, de vocês, né? Exatamente. A ideia quando eles deram esse nome foi essa mesmo. Que a É, cidade precisa de todo mundo, né? Das pessoas. e todos Ah, nós somos a cidade, no final das contas, né? Em exatamente. todos os sentidos. Não jogar lixo na rua, quando ver lixo na rua, recolher e jogar no lugar certo, que todo mundo pode ajudar, né? São essas pequenas coisas que você pode fazer pelo bem-estar da sua comunidade, né? Que vai refletir ali Exatamente. da vida, né? Eu acho que é bem por aí. Bom, minha querida,
Adorei te Eu rever. Muito bom. também. Foi muito bom Olha, uma conversar com você. delícia. Fazia tempo que a gente sempre está se falando pela internet, né? Sempre, Nas sempre. lives, mandando mensagem um para o outro e tudo, mas não tínhamos nos visto ainda, né, virtualmente, né? E É, agora que eu estou no Brasil, eu devo ir a São Paulo, eu acho que daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, eu devo ir a São Paulo, e aí eu vou passar para te ver, pessoalmente, te dar um abraço. tá Porque bom, faz tempo que a gente querido. Faz tempo, eu espero que você venha antes. Eu viajo dia 16. Você viaja, vai para Vou, Itália? Vai para feira? vou para Ah, tá. feira Não, e vou mas eu vou ficar no aproveitar. Brasil um pouquinho mais Então, também. tá bom. Volto para o exterior, vai demorar um pouquinho para voltar para o exterior, tá bom? Então tá bom, Fabiola, queria que você querida. deixasse suas redes sociais, como é que a gente te encontra, como é que todo mundo pode falar com você, deixa suas redes sociais, os teus contatos, faz o teu comercial, que a hora é agora, Tá bom. A forma mais fácil acho que é o Instagram, né? O meu Instagram é Fabiola Bergamo Design, tudo junto. certo? Que mais? E aí é só me mandar uma mensagem. Site, O tem o seu site, site, o site é fabiolabergamo.com.br. que tem toda a tua história lá, mostra tudo Tem, bonitinho, né? lá tem tudo. E as coisas mais novas eu vou pondo no Instagram, porque eu acho que é a forma mais rápida hoje em dia, né? De comunicar. É muito instantâneo, né? É muito bom. É, É, é. E eu não você gosto mostrar muito que de ficar na dependência, então o dá para site, agir, né? o site eu fiz um site, pedi para desenvolverem um site para mim que é um site que eu mesma posso ir colocando as informações, porque essa coisa de ficar dependendo de um terceiro É é difícil. complicado. Mas mesmo assim o Instagram é muito mais rápido, né? E você é de pôr a mão na massa, né, Fabio? Ah, eu adoro pôr a mão na massa, adoro. Que maravilha. É. Adorei, deve te rever, de ter Também. aqui. Mais uma grande estrela do design brasileiro aqui, Obrigada, importantíssima. querido. E aos pouquinhos a gente vai trazendo, agregando mais gente nessa minha sala virtual, que eu brinco que é uma sala Com virtual. certeza. Para começar, para rever os amigos, para fazer novos amigos. Tá vindo muita gente nova e bacana, muito sangue novo. Eu tenho dito para os designers aqui, o número de designers novos que tem aparecido é fabuloso e bacana. Que Né? bom, Eu né? estou vendo bastante surpresa no mercado. Muita gente bacana e talentosa. Esse mercado merece, né? A gente que acompanha e eu vibro com isso. O Brasil Cada vez merece, né? é, eu acho que a gente está chegando em bons momentos, né? Está tudo se desenvolvendo. A gente é muito novinho ainda, né? A gente ainda está caminhando, ainda descobrindo. O Brasil é muito grande, muito miscigenado. É, São muitos Brasis dentro do Brasil e muito problema para resolver. Mas a gente está indo aos pouquinhos é isso aí. do nosso jeitinho. Pode desconectar aí. Beijo para você, obrigado. Tchau, Boa noite. querido. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Gente, conversei com Fabiola Bergamo. Essa designer maravilhosa, super talentosa. Semana que vem a gente vai estar aqui com o Maurício Coelho, que é um designer novo. Está lançando uma coleção super bacana, super tecnológica. A gente vai conversar com ele na semana que vem. E eu agradeço a vocês, agradeço a audiência, a paciência de vocês aqui com a gente. E todos os likes, os recados, as pessoas que estão sempre aqui, o Edu está sempre aqui, Laiane, Fabiana, obrigado pela presença, pela audiência. Semana que vem a gente se vê de novo, tá bom? Quarta-feira às 20 horas. Espero vocês. Até lá. Site área, acesse, assista, ouça essa ideia. Obrigado, boa noite. Até semana que vem.